Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Só a gente vai estudar agora o Yield to Maturity, ou rendimento até o vencimento. O que é isso? É a taxa de retorno que o investidor pode esperar ao manter um título até a sua data de vencimento, assumindo que todos os pagamentos e cupons são reinvestidos à mesma taxa. O Yield to Maturity, ele leva em consideração o preço atual do título, o preço de mercado, o valor de face, que foi o valor de emissão do título, os cupons pagos e o tempo restante até o vencimento. É praticamente o mesmo procedimento de calcular a taxa interna de retorno, tá? O cálculo, ele é bem semelhante. Então vamos para um exemplo para a gente entender bem como é que funciona aqui, como é que a gente calcula o Yield to Maturity na HP 12C. Um investidor ele adquiriu um título de dívida por R$ 9.000, cujo valor de face é de 10 mil, com um vencimento de 3 anos. Então, observem, a pessoa ela comprou um título que foi emitido no valor de 10 mil, mas o atual valor de mercado dele é de R$ 9.000. E ainda existe um prazo de 3 anos até o vencimento desse título. Ele realiza pagamentos de cupons semestrais de R$ 600, o que equivale aqui a 6% sobre o valor de face de R$ 10.000. Então, vencimento de 3 anos, a pessoa ainda vai receber 6 cupons aqui de R$ 600. A gente pode esquematizar isso daqui numa tabela, tá? Então, no momento zero, eu tenho o desembolso aqui no valor de R$ 9.000. Foi por esse valor que o investidor ele comprou o título de dívida. E aí, a cada semestre aqui, até o total de 6 semestres, a gente vai ter o pagamento dos cupons, que são de R$ 600. Então, entra 600 aqui no fluxo de caixa até o sexto mês. E além disso, no último mês aqui, no último semestre, a gente tem o retorno do principal, Nesse caso aqui, os R$ 10.000 do valor de face do título. Então, o fluxo de caixa da pessoa fica assim, ela desembolsa R$ 9.000 e ela vai ter aqui os pagamentos 600, 600, 600, 600 e 10.600 do último semestre. E aí a gente quer calcular qual que é o rendimento desse título aqui, considerando seu valor de aquisição, seu valor de mercado, considerando os cupons, o prazo até o vencimento, e o fluxo final aqui de caixa. Aí a gente pode fazer esse cálculo na HP 12C, tá? Então, colocando aí para vocês, como é que a gente vai calcular? Primeiro a gente vai informar o desembolso inicial, que foi de 9.000, CHS GCF0, tá? Como se a gente estivesse calculando a taxa interna de retorno. Agora a gente vai colocar aqui os pagamentos de cupons, que cada pagamento é de 600, então GCFJ. E aí, como a gente vai ter mais 5 vezes esse valor se repetindo, 1, 2, 3, 4 e 5, a gente, para facilitar, não ter que ficar colocando várias vezes isso, a gente coloca 5GCNJ, ali no FV. E para terminar, a gente coloca o fluxo do último mês, que foi 10.600. Então, 10.600 GCFJ, e a gente vai solicitar o FIRR. E ele vai dar aqui para nós aproximadamente 8,17%. Cuidado para não achar que isso é uma taxa ao ano, tá? Isso não é. Isso aqui está ao semestre, porque a gente colocou aqui, o nosso fluxo considerando os pagamentos semestrais. O nosso fluxo de caixa está elaborado aqui considerando os semestres. Então, a taxa que a gente obteve aqui de 8,17%, isso está ao semestre. A gente até pode levar ao ano e encontrar aqui a taxa anualizada. Mas, nesse caso aqui, então, é 8,17% ao semestre, considerando esse valor de compra, que foi menor que o valor de face, e considerando os fluxos de caixa. Tá bom? E aí, continuando aqui, a gente tem o Current Yield.
ou rendimento corrente. A gente calcula ele dividindo-se o pagamento de cupons pelo preço atual de mercado do título, tá? Então, a gente sabe, né, que o cupom desse nosso exemplo aqui que a gente está trabalhando, ele é calculado sobre o valor de face. E a gente sabe que é 6% sobre o valor de face. Mas eu quero saber qual que é o current yield, né? O quanto que esse cupom ele vai pagar referente ao valor atualizado, valor de mercado desse título. Tá? Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Cupom, né, os R$ 600 dividido pelo preço atual do título. Aí a gente não leva em conta aqui o tempo até o vencimento ou o valor de resgate do título. A gente apenas leva em conta o preço atual de mercado. No nosso exemplo, tá? O current yield ele vai ser de 600 dividido por 9.000. Então, o rendimento corrente desse nosso título é de 6,67%, considerando esse valor a mercado do título, que atualmente é de R$ 9.000. E aí a gente pode chegar em algumas conclusões aqui, tá? Se o current yield é igual ao yield to maturity, né, o YTM, isso indica que o título foi negociado ao par. A gente não está nem com ágio, nem com deságio. Tá? Não foi o nosso caso aqui, né? Porque o current yield ele é menor que o YTM. O nosso YTM aqui foi de 8,17% ao semestre. Current yield maior que o yield to maturity, isso indica que o título ele foi negociado com ágio. Tá? Então a gente teria um valor de mercado maior do que o valor de face do título. Também não foi o nosso caso. E agora, um current yield menor que o yield to maturity, isso indica que o título foi negociado com deságio, que foi a nossa situação, um preço de mercado que é menor que o valor de face. E isso fez, né, que considerando os cupons e também considerando aquele último pagamento do último semestre, isso fez com que a nossa taxa de retorno até o vencimento fosse de 8,17% ao semestre. E a gente tem também o coupon rate. Esse é mais tranquilo, né? Porque ele é calculado pegando o cupom, mas dividindo pelo valor de face do título e não pelo valor de mercado. É a taxa de juros fixa que o emissor do título promete pagar aos detentores do título, geralmente em uma base semestral ou anual. No nosso exemplo, tá? Ao semestre, tá? Essa taxa é expressa como uma porcentagem do valor de face do título. Diferentemente do yield to maturity ou do current yield, o coupon rate ele não varia com o preço de mercado do título. E ele é fixo ao longo da vida do título. Até porque a gente viu, né? Que no nosso exemplo aqui, por mais que tenha mudado o valor de face, ou melhor, né? Por mais que tenha mudado aqui o valor de mercado em relação ao valor de face, o nosso coupon rate ele permaneceu sempre o mesmo, de 6% sobre o valor de face, que era de R$ 10.000. Tá? E a fórmula dele, então, é coupon rate igual a cupom dividido pelo valor de face. Então, no nosso exemplo, né, o coupon rate é de 6% ao semestre sobre o valor de face do título de R$ 10.000. Isso significa que o investidor ele recebe R$ 600 a cada semestre como pagamento de juros, tá? Então, bem tranquilo aqui. E aí, a formação de preços de um título, né, a precificação de um título de renda fixa, portanto, é determinada pela combinação da taxa de juros de mercado, o prazo até o vencimento e o risco de crédito do emissor. A gente leva em consideração esses aspectos aqui. Quando as taxas de juros de mercado elas aumentam, o preço dos títulos existentes tende a cair, pois novos títulos serão emitidos a taxas mais atraentes. Da mesma forma, se o risco de crédito de um emissor aumentar, o preço dos títulos existentes desse emissor pode cair, refletindo o maior spread de crédito exigido pelos investidores. Então a gente está falando que quando a gente vai fazer a precificação de um título de renda fixa, a gente tem vários fatores que vão influenciar essa precificação. Taxa de juros, prazo até o vencimento, o risco de crédito do emissor. São exemplos aqui que podem mudar a precificação.